Olá, buenos dias, muchachos, muchachas, como estão? Espero que bem. Hoje nós estaremos vendo aí um assunto já trabalhado em sala, onde iremos estar fazendo uma revisão para a nossa avaliação do primeiro bimestre. Então, veremos aí o presente de subjuntivo, a conjugação dos seus verbos, tanto os verbos regulares como os verbos irregulares, ok? Iniciando aí, nós temos os verbos conjugados no presente subjuntivo, eles sempre são associados às expressões que, ojalá, é possível, quizás, talvez. Lembrando aí que quizás e talvez são sinônimos, que significam talvez. E o talvez do espanhol, como vocês podem observar aí, é escrito separado, ok? Possivelmente e provavelmente. Aí nós temos expressões que podemos classificá-las também como advérbios de dúvida. Então, como o próprio nome já diz, dúvida, aí estará expressando o quê? Possibilidades, incertezas. Então, os verbos no presente subjuntivo, eles estarão expressando aí possibilidades, incerteza e até mesmo desejos, tá bom? Então, vejamos os exemplos abaixo. Quizás salgamos juntos em el fim de semana. Então, aí, nós temos quizás, que significa talvez, então talvez saiamos juntos no final de semana. Então, uma possibilidade, uma coisa que poderá acontecer, Ojalá me toque la loteria, então, Deus queira, que eu ganhe na loteria, espero que eu ganhe na loteria, Mas nem jogar eu jogo. Então, no caso aí, é uma coisa, o quê? Um desejo, A pessoa deseja, espera que aquilo aconteça. Eu quero que meu filho pueda estudar em el colegio, também um desejo. Eu penso que podamos fazer algo para ajudá-la, de certa forma também um desejo. Então, os verbos aí no presente subjuntivo, eles irão indicar uma possibilidade, um desejo, uma coisa que poderá ou não acontecer, tá certo? Então, veremos aí agora a conjugação de alguns verbos. Verbos regulares, ok? Então, nós iremos primeiramente aí observar os verbos regulares no presente do subjuntivo. Sabemos que os verbos, eles estão na primeira conjugação, quando terminam em AR, segunda conjugação terminado em ER, terceira conjugação terminado em IR, ok? Então, nós dizemos aí que o AR, ER e IR indicam que o infinitivo do verbo. E para se fazer a conjugação desses verbos, é necessário retirar esse infinitivo. Então, aqui nós temos o verbo amar, beber e partir. Quando conjugados aí no presente do subjuntivo, nós temos o seguinte: os verbos terminados em AR, eles irão ficar com a terminação em E. Os verbos terminados em ER e IR, eles ficarão com a terminação em A. Observemos, o verbo amar é um verbo regular. Então, simplesmente retiramos o infinitivo que é AR. Então, para conjugá-lo no presente do subjuntivo, fica é para a primeira pessoa do singular, es, segunda do singular, é, terceira do singular. Hemos, primeira do plural, eis, segunda do plural, en, terceira do plural. Enfim, então fica, yo ame, tu ames, él, ella, usted ame. Nosotros, nosotras amemos, vosotras, vosotros ameis, ellos, ellas, ustedes amem. Então, observem que quando eu retiro o infinitivo AR, eu só simplesmente acrescento a terminação ao radical. O verbo beber, da mesma forma, retiramos o infinitivo, que é ER, e no caso aqui, por ser terminado em ER, ficará com a terminação em A. Então, para a primeira pessoa do singular fica A, segunda do singular, as, terceira do singular, a, primeira do plural, amos, segunda do plural, as e terceira do plural, an. Yo beba, tu bebas, él, ella, usted beba. Nosotros bebamos, vosotros bebais, ellos, ellas, ustedes beban. Da mesma forma com o verbo partir. Retiramos o IR, que é o infinitivo, e ao radical parte acrescentamos a para a primeira pessoa do singular, as, segunda do singular, a, terceira do singular. Amos, primeira do plural, as, segunda do plural,
an, terceira do plural. Yo parta, tú partas, él, ella, usted parta. Nosotros partamos, vosotros partais, ellos, ellas, ustedes partam. Então, relembrando aí, verbos regulares terminados em AR, simplesmente retiramos o infinitivo AR e acrescentamos as terminações ao radical, lembrando de concordar aí a terminação com o sujeito. Da mesma forma, com os verbos terminados em ER e IR, retiramos o infinitivo e acrescentamos a terminação adequada aí, concordando com o sujeito, ok? Muito bem. Temos aí outros verbos conjugados, por exemplo, tirar. Retirei o AR, ficou tir. Então, se é terminado em AR, ele ficará com a terminação em E. Então, fica yo tire, tu tires, él, ellos, usted tire. Nosotros, nosotras tiremos, vosotros, vosotras tireis, ustedes, né? Ellos, ellas, ustedes tiram. Beba, beber, que já foi dito aí, né? Escrever. Yo escriba, tú escribas, él, ella, usted escriba. Nosotros escribamos, vosotros escribais, ellos, ellas, ustedes escribam. Então, aí o verbo escrever também é terminado em IR. Então, elimina o IR e acrescenta as terminações com A, adequando aí ao sujeito. Tá certo? Muito bem. Agora, nós veremos aí os verbos, aliás, outros exemplos, né? Com os verbos regulares. Ojalá que este año llueva bastante en nuestra región. Es importante que cuidemos siempre nuestro planeta. Es posible que Miguel hable francés. Mi madre insiste que yo estudie inglés. La maestra no quiere que los alumnos conversen en la clase. Exijo que usted me ayuden com as compras. Então, se vocês puderem observar aí os verbos, os que são terminados em AR estão com a terminação em E, os que são terminados em ER e R estão com a terminação em A, concordando aí, conjugado aí, concordando com o sujeito, ok? Muito bem. Agora veremos aí os verbos irregulares. Então, muitos verbos, eles apresentam irregularidades quando conjugados no presente do subjuntivo, que as principais irregularidades são irregularidades vocálicas, quando nós trocamos uma vogal por outra ou por duas. Como nós temos o exemplo aí, nós retiramos e trocamos por o rugar, fica ruega, ruegue, né? Como é terminado em AR, vai ficar ruegue, ruegues, ruegue e assim sucessivamente. Já no caso do O, nós trocamos o O por o E. No caso de sonhar, ficará eu sonhe, sonhes e assim sucessivamente. Então, eu troco o O por o E. Da mesma forma, os verbos contar, costar, encontrar, recordar, volar, llover, morder, mover, poder, soler e volver, que tem aí a mesma irregularidade que o verbo sonhar. Os que são trocados aí, a irregularidade vocálica, do E para I. Conseguir. Então, eu retiro aí o E e acrescento o I. Eu consiga, consiga, consigas, consiga, consigamos e assim sucessivamente. E, da mesma forma, com os verbos corrigir, elegir, freir, impedir, medir, pedir, reir, seguir, sonreír, tá certo? Então, esses verbos, eles contêm a mesma irregularidade que conseguir. Troca-se o E por I. E os que têm não os que são terminados, né? Os que têm e troca por IE. Por exemplo, o verbo perder. Pierda, pierdas, pierda, perdamos, perdais e assim sucessivamente. Igual nós temos aí, também nessa irregularidade, o verbo calentar, cerrar, fregar, governar, pensar, regar, defender, entender, divertir, herir, preferir, medir e sentir. Então, esses verbos aí também têm a mesma irregularidade vocálica que o verbo perder. Lembrando aí, onde vocês estão observando no verbo rugar, sonhar, conseguir e perder, qual é a vogal que troca, né? Porque aí nós temos a final, que é AR, ER e R, que nós dizemos que é o infinitivo, que para isso nós retiramos e acrescentamos as mesmas terminações
que nós acrescentamos lá aos verbos regulares, tá certo? O que irá mudar no radical é a troca do U por o E, do O por o E, do E por I e do E por IE, tá certo? Igual vocês podem observar aí, ok? Muito bem. Então, nós temos aí a tabelinha com o verbo jugar. Ficará yo juegue, tú juegues, él, ella, usted juegue, nosotros juguemos, vosotros juguéis, ellos, ellas, ustedes jueguen. Sonhar, yo sueñe, sueñes, sueñe. Sonemos, sonheis, sueñe. Então, eu chamo a atenção de vocês aí também para o seguinte. Na primeira e segunda pessoa do plural, não há essa irregularidade, ou seja, nós não trocamos vogal por outras. Ele permanece com o radical de origem, digamos assim, quando eliminamos o infinitivo. Por exemplo, rugar, nós retiramos o AR, ficou rug. Então, esse radical eu irei usar para conjugar na primeira e segunda pessoa do plural, simplesmente acrescentando a terminação. Fica como se ele fosse regular. Ele só irá mudar na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Assim como sonhar, conseguir e perder. Conseguir fica consiga, consigas, consiga. Consigamos, consigais, consiga. No caso aí do verbo conseguir, né? Voltando o errinho aí, ele muda, tá certo? Alguns verbos irão mudar na primeira e segunda pessoa do plural, já outros não mudarão. Perder, yo pierda, pierdas, pierda. Perdamos, perdais, pierda. Já o verbo perder, ele também não irá mudar, não terá irregularidade na primeira e segunda pessoa do plural, ok? Então, é interessante observar isso daí também. Muito bem. Nós temos aí verbos, os irregulares vistos até agora, rugar, sonhar, conseguir, perder, eles são irregularidades vocálicas, que muda, né, vogal por outra, e ainda acrescentamos a terminação utilizada lá com os verbos regulares. Há verbos que têm a sua irregularidade total, ou seja, nós temos aqui o verbo haber, que vai ficar yo haya, tú hayas, él, ella, usted haya. Nosotros, nosotras hayamos, vosotros, vosotras hayáis, ellos, ellas, ustedes hayan. Saber ficará sepa, sepas, sepa. Sepamos, sepais, sepan. O verbo ir, vaya, vayas, vaya. Vayamos, vayais e vayan. Então, observem aí que nós tivemos a irregularidade total do verbo. Ele mudou totalmente a sua escrita. Mas, mesmo assim, o verbo terminado em ER e IR ficou com a terminação em A, tá certo? Então, aqui é interessante vocês estudarem, lembrarem desses verbos irregulares aí, que muda totalmente a sua irregularidade, tá bom? Outros que nós temos são ser, que ficará sea, seas, sea, seamos, seais, sean. Estar, este, estes, este, estemos, estes, estem. Dar, de, des, de, demos, des e den, tá certo? Então, esses aí são alguns verbos irregulares que mudam totalmente a sua escrita. Exemplos. Quiero que me acompañes ahora al cine. Ojalá que salgas bien en el examen. Puede ser que mañana llegue tarde a la reunión. Quizá tenga que viajar el próximo mes a Madrid. Te ordeno que hagas el trabajo bien hecho. Ellos juegan en el piso. Então, aí também nós temos exemplos com alguns verbos irregulares, ok? Muito bem. Então, espero que vocês tenham recordado, lembrado do conteúdo, que não haja dúvidas, mas caso haja alguma dúvida, estarei à disposição de vocês para retirá-las, tá certo? Então, besos em tu coração, hasta luego.